Boa tarde a vocês. Vamos começar mais um encontro, né, do nosso ciclo de palestras Matemática em Movimento. Hoje, em particular, quero registrar aqui, viu, Marcos? Na hora que você for editar o vídeo, pode deixar essa parte. Registrar aqui a presença do Marcos, né, da coordenação de produção audiovisual, né? Eles são os responsáveis pela gravação e divulgação do nosso trabalho lá no canal do YouTube, né? Não sei se vocês sabem, mas todas as nossas palestras ficam gravadas no canal do YouTube do IF Campus João Pessoa. Oi. Tem o canal IFPB, né, geral, e tem o canal do campus. Aí você acessa o canal do campus, IFPB Campus João Pessoa, e aí procura lá as playlists, e aí tem a playlist com as nossas palestras, certo? Então, vamos lá. Agradecer também a presença de todos vocês, né, que estão aqui. Tem o pessoal aqui do PIBIC, né, muito bem. Já vão se acostumando aí com a ideia. Né, o pessoal da turma da noite, obrigado pela presença. Professor Valmiran, professor Yara, muito obrigado. Né? Então, vamos lá. Namastê. O Deus que habita em mim, saúde o Deus que habita em vocês. Né? É um prazer estarmos aqui novamente. Né? Espero que esse momento seja de bastante proveito, né, para todo mundo. Né? Hoje, nessa nossa primeira apresentação, a gente vai falar um pouco sobre números complexos. Né? Esse é o título da nossa apresentação. E logo em seguida a professora Emanuele vai falar um pouco sobre o xadrez pedagógico, né, como utilizar o xadrez em sala de aula. Vai ser bem bacana também. Né? Um dos resultados, né, dos nossos projetos de extensão, né, que é coordenado pelo professor Valmiran, lá na Vila. Né, a gente desenvolve um projeto lá, o projeto Xadrez 60+, né, e aulas de xadrez, né, todas as sextas-feiras. Tem turmas às 3 e às 4, mas aí depois o professor Valmiran fala mais, faz a propaganda. Pronto, beleza. Então, vamos lá. Nossa pergunta é: quem é maior? 3 mais 2i ou 2 mais 3i? Esses dois números aqui, isso é grego para alguém ou todo mundo lembra pelo menos um pouquinho aí de números complexos? Ou alguém não lembra de nada? Acho que lembra, né? O pessoal do ensino médio aí também, né? Já viram? Os do ensino médio todos já viram números complexos? Não? Ah, tá. Então, só para eu ter uma ideia aqui, mas aí lá na frente, quando a gente for falar deles, aí vocês prestem atenção que vocês vão entender também, tá? Dá para captar aí a ideia. Se a gente perguntar só quem é maior, 3 ou 2, era fácil a gente dizer, né? Quem é que seria? 3, né? Beleza. Mas esse aqui é um tipo de número, digamos, especial para aqueles que não conhecem, né? Mais um conjunto, certo? Que vocês vão ver. Eu acho que estuda números complexos no terceiro ano, né? Ou no quarto aqui. Depende do curso, né? Também. Não sei se está no currículo aqui do ETIM. E é. Porque assim, antes estava, mas é super importante para quem faz eletrônica. Eletrotécnica, porque trabalha, né, com as fases de motor. Isso, com certeza. Ver a questão do argumento e tal. Então, simplifica com isso, mas deve ter mais ou menos. Tá, então se não viram, eu acho que vão ver. E se não verem, vão ver aqui, pelo menos, um pouco. Vamos lá. Mas, para a gente poder entender a profundidade dessa pergunta, né, para saber quem é maior, a gente tem que medir, né? Para a gente saber o que é maior, a gente tem que medir as duas coisas e verificar o resultado, né? Então, para isso, a gente começa com essa pergunta aqui. Essa é a nossa pergunta essencial para poder entender todo esse processo. O que é uma grandeza? Eu errei aqui porque não era para ter, isso aqui era para ter vindo depois, né? Já botei a pergunta e a resposta, era para ter ficado no próximo slide. Mas, enfim, todo mundo, eu acho, já ouviu falar nessa palavra, né? Grandeza. Alguém sabe me dar um exemplo de alguma grandeza? Já que todo mundo já ouviu falar? Tempo, uma grandeza, muito bem. O que mais? Altura. Na altura, a gente vai ver a diferença aí. A altura é a grandeza, né? Bem, de maneira resumida, uma grandeza é tudo aquilo que a gente pode medir ou contar, certo? Aí agora cabe outra pergunta. Eu adoro perguntas, né? Vocês já sabem. Qual é a diferença entre medir e contar? O que é medir e o que é contar? Deixa eu ver. Pronto. Eu vou ter que deixar assim, porque eu acho que o próximo slide também já está completo com a resposta. Já está. Então, vamos. O que é contar primeiro? Quem sabe me falar o que é contar? Porque contar, eu tenho certeza que todo mundo sabe, né? Agora, o que é contar?
Rafael, vai. Se teu aluno chegasse e perguntasse, professor, o que é contar? Aí tu ia dizer o que a ele? Eu fui fazer a consulta aqui também, tá? Eu digo, vai que eu atrapalhei. Mas números complexos não tem mais no Enem, não tem mais na BNCC, né? Na BNCC não tem mais? Vixe, novidade até para mim também. Eu já tinha visto isso. Só que, né, a gente como atrapalha muito. Boa tarde, professora. Acabamos de começar. Aí, mas eu confirmei. Agora aqui no IF é que eu não sei se já saiu do ruído. Mas assim, se saiu, mas não é para sair para as turmas de eletrônica. Então, Com certo. certeza, não é para sair. Pois é, ó, então talvez essa seja oficialmente o primeiro e único contato que vocês no ensino médio terão com números complexos, né? Mas depois tem que ver, né? Fazer Enem, isso é importante, né? Também. E o outro detalhe é que quando a gente estava no primeiro ano, que a gente ia ver conjuntos, aquelas propriedades, né, relação de inclusão, de pertinência e tal, aí via conjuntos numéricos, aí um dos conjuntos numéricos que se via como exemplo, até um determinado tempo era o próprio número, né, o conjunto dos números complexos. Aí eu não sei se também se isso nem é citado mais. É, a gente tem que conferir aí, né? até nos livros também, né? Tem que dar uma olhada nisso. Pronto, boa informação. Mas vamos lá, então. Contar é fácil. E contar é uma das primeiras coisas que a gente aprende de matemática, né? 1, 2, geralmente com as mãos, né? E hoje em dia, eu estava conversando, posso nem dizer com quem, né, para não falar mal, mas a pessoa dizendo, não, você não deve, eu estava falando para minha, eu não lembro se foi para minha filha ou para o meu filho, você não deve contar com os dedos e tal. Eu fiz, cara, está acabando todo o processo de evolução histórica, e todo mundo conta com os dedos, rapaz, não tem isso não. Pode contar com os dedos também, viu? Não tem problema não. Mas contar é um processo que a gente associa com os números naturais, certo? É um processo discreto, daqui a pouco eu vou falar o que é isso, para quem não lembra. E o resultado desse processo se chama contagem, né? Então, ó, bem, é o que eu acabei de dizer, né? E aí medir, né? Para depois a gente fazer a diferença. Medir não, aí medir já é um pouco mais, a ideia de medir já é um pouco mais elaborada, certo? Então, ó, contar a gente pode dar essas 3 características aqui e tá bem, dá para a gente compreender bem. Para medir não. Medir é um processo que a gente associa com os números reais agora, certo? É um processo contínuo. A gente precisa de uma unidade de medida para poder medir. O resultado desse processo a gente chama de medida. Toda medida é uma comparação e toda medida possui erro, né? Vamos falar sobre isso aqui de maneira bem breve, tá? E aí aqui tem um... Isso aqui é o que eu falei, né? E aí um resumozinho. Ó. O que é um processo discreto, certo? Que a gente associa com a contagem. De maneira simples, talvez didática aí para a gente entender, o processo discreto, ó, como você pode ver aqui, ó, ele é formado por pontos bem separados, certo? E entre eles não tem nada, tá? Aqui não, ó. Todos os pontos se unem e você consegue formar uma linha contínua, certo? Essa é a ideia, tá? Então, por isso que quando a gente está contando, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6 e tal, entre o 1 e o 2, quem é que tem? No processo de contagem, né? Na contagem, se você for medir, aí vai ter, né? Alguém. Mas no processo de contagem, você vai contar quantas pessoas tem aqui na sala. 1, 2, 3, 4. Entre o 1 aqui comigo e o 2 aí contigo, quem é que está nesse caminho? Ninguém, né? Não tem. Né? Não tem meia pessoa. Né? Então, quando você conta, é 1, 2, 3, 4. Certo? Então, isso é um processo discreto. Certo? Entre um valor e o valor seguinte, não tem nada. Então, não faz sentido a pergunta, né? O que é que tem entre o 1 e o 2 quando eu estou contando? Não tem, certo? Agora, no processo contínuo, aí sim, certo? Porque aí o processo contínuo a gente associa com os números reais, né? Da medida. E por que toda medida é uma comparação e por que precisa de uma unidade de medida? A unidade de medida é aquilo que a gente toma como padrão, certo? Porque, por exemplo, se eu faço a pergunta, qual é o tamanho aqui desse quadro? Quanto é que vocês me responderiam? Depende, você quer em metros, centímetros? Já veio a primeira pergunta, muito bem. Né? Você quer em qual unidade de medida? Né? Eu poderia medir esse quadro, por exemplo, com pincéis, né?
tenho aqui 1, 2, 3, né? E vou medindo, certo? Então, aí, nesse caso, a minha unidade de medida é o quê? O pincel, esse daqui especificamente, né? Então, quando a gente vai medir, a gente vai comparar. Por isso que toda medida é uma comparação. Então, eu estou comparando o tamanho do quadro com o tamanho do pincel, né? Em outras palavras, eu estou querendo dizer quantas vezes esse pincel cabe aqui dentro, certo? E aí, por isso, eu tenho... eu posso ter um resultado que não é inteiro, né? Você vai medindo, né? 1, 2, 3, tal. Quando chegou aqui, o próximo não entra mais todo, né? Aqui, ó. Não é mais um pincel completo, é só uma parte desse pincel, né? E aí, com isso, a gente tem o processo dos números racionais, né? Das frações e tal. E aí, isso dá origem, né? Para os números reais, certo? Então, e o resultado desse processo, quando você faz isso, né, quando você compara o tamanho do quadro com o tamanho do pincel, esse resultado, o número que você encontra como resultado, a gente chama de medida. Assim como o número que a gente chama como resultado aqui do processo, né, da contagem é contagem. E aí, por que toda medida possui erro? Primeiro, pelo próprio instrumento de medida, né? Certo? E aí você vai... Vamos fazer de conta que eu estou fazendo de baixo para cima, certo? Aí eu comecei a medir aqui e tal. Aí quando chegou aqui... Chegou aqui, né? Aí não cabia mais um inteiro. Chegou bem aqui. Aí não cabia mais um inteiro. Aí eu boto aqui assim, ó. Aí tá aqui, beleza. Coube só aqui o tamanhozinho da tampa. E quanto é o tamanho da tampa? É meio pincel? É 0,53 pincel, né? 0,42. Aí, né, a precisão, né, do seu instrumento de medida. Do mesmo jeito, quando você vai medir com uma trena, por exemplo, né, você pega, todo mundo sabe o que é uma trena, né? Eu devia ter trazido uma, mas eu esqueci. Você puxa lá, tal, aí mede. Eu quero saber qual é a altura, por exemplo, daqui até o chão. Aí eu marco ela aqui, ou então eu piso nela aqui, né, no chão, tal, puxo ela aqui para cima, e aí eu vou olhar, né, qual é o tracinho que ela está marcando. E aí é onde entra a questão da precisão do seu instrumento de medida, né? Na trena você tem os valores inteiros, geralmente eles são, tá bom, né, ali ele é bem feito, mas aí depois você tem o meio, né, entre um inteiro e o outro você tem um tracinho na metade, e às vezes você tem mais 2 tracinhos ali marcando, olha aqui, tudo bem, isso é uma professora eficiente. Então, ó. Isso é que eu não estou com a minha fita métrica, viu, aqui. Tá vendo? Tem que andar assim, rapaz, o professor tem que andar com as ferramentas, né? Ó, então, tá aqui, ó. Eu marquei aqui no 0, marquei aqui no 10. Beleza. Aí agora eu vou marcar metade, né? Vou marcar aqui no 5. Aí depois eu marco no 2,5. Aí depois no 3. E aí eu quero saber agora a distância daqui para cá. Se eu quero saber só o tamanho desse pedacinho aqui, cara, não tem mais nem como você fazer isso. Até porque o lápis, né, é mais grosso do que as marcaçõezinhas que você tem aqui, né? Então, o próprio instrumento de medida causa erro na sua medição. E a outra coisa que também causa erro na medição é... Quem arrisca? É boa resposta, eu não tinha pensado nisso não, mas isso também. Imperícia de quem está usando o instrumento, né? Isso também causa erro de medição, com certeza. Muito bem. Mas eu tinha pensado parecido, mas aí esse é um ponto, né? A pessoa que está utilizando o instrumento pode utilizar de maneira errada, e tem outro ainda também, associados à pessoa, né? A pessoa que vai observar o resultado, né? Se eu peço para você, se eu colocasse aqui assim, né, a trena, como eu falei, e pedisse para você olhar, né, aqui mais no meio para todo mundo ver, né? Pedisse para você olhar, cara, se você olha assim, né, você vê uma coisa. Se você olha de baixo para cima, você vê outro resultado, completamente diferente. Então, quando a gente vai observar o resultado de uma medição assim, com trena e tal, você tem que olhar perpendicular aonde você está, ao lugar da marcação, né, do que você está querendo medir, certo? Então, todas essas coisas trazem erros de medida, tá? Aí a gente já está terminando com isso. Mais uma observação. São quase 3 coisas, né? Assim, eu sempre digo isso para os alunos, inclusive numa atividade. Eu vou até dizer aqui que... Liga o microfone aí para gravar. E eu sempre falo que, assim, primeiro é a precisão do instrumento. Isso, é a primeira coisa que a gente falou, né? O instrumento. A precisão do instrumento, o erro de leitura
Isso. e a metodologia. Perfeito. E a Muito bem. São as três coisas. E onde é que dá um exemplo muito legal nisso, tem uma atividade, eu em sala de aula eu nunca dei o valor de pi. A princípio, assim, na aula, né, quando a gente vai falar de ou medida de comprimento de circunferência, ou volume de esfera, ou área, eu nunca dei o valor de pi, nunca, em nenhuma turma minha. Eu sempre dava aquela atividade para levar para casa, meça o comprimento de uma circunferência e divida, escolha 3 objetos em casa e divida pelo diâmetro. Bacana o isso. diâmetro é a maior corda, tal. Se o objeto já tiver um centro no meio, tá ótimo. Facilita, só né? medir o raio e dobra. Aí, o que é que dá mesmo, gente? Pegar o comprimento da circunferência e dividir pelo diâmetro, dá o quê? Comprimento pelo diâmetro. Sim, vai dar que valor? Que a gente conhece, né? Assim já. 12 pi. Não, vai ser o quê? Tu está deduzindo da forma, né? Ela está perguntando o que é que dá você dividir o comprimento pelo diâmetro. Vou ajudar vocês. Comprimento é o quê? 2πr, né? E o diâmetro? 2R. Pronto, agora o resto é com vocês. Aí dá o quê quando a gente faz essa divisão? 2 Pi, né? Eu fiquei com medo de dizer pi, mas. Fique não, homem. Aí, o que é que acontece? No máximo que podia acontecer era você errar, só isso. E o que é que acontece, né, quando a gente faz essa atividade? É que, quando a gente pega esse povo sabido, que já sabe que dá pi, aí chega com a atividade de casa, aí a pessoa Já tô chega com entendendo. 3,14. Certinho, assim, na E mosca. as pessoas que não conhecem ainda o valor de pi, chegam com um valor próximo de 3. 3,2, né? E aí eu 3. sempre faço o desafio de vamos pegar aqui agora 2 objetos para essa medição perfeita, que a gente já sabe que também o pi não é 3,14, né? Tem mais um pedacinho. E esse pedacinho é imensurável. Né? Mas se não me engano, essa é a história do pi, né? Por exemplo, foi pegando comprimento pelo diâmetro de vários. Aí, sempre dá esse. Tem vários métodos, né? Que o pessoal vai fazer isso, mas é essa comparação. Comparar o comprimento pelo diâmetro e seja lá Arquimedes, seja lá o método chinês, egípcio, o que você pegar, mas a ideia central vai ser essa daí. Agulha de Buffon. E aí, você também, né? O método estatístico lá. E aí, assim, a gente não consegue, e aí eu faço esse convite a vocês quando chegarem em casa, que a primeira dificuldade vai ser qual? Vai ser medir a circunferência. Se você não tiver um medidor flexível para dar a volta. Aí você vai ter que dar a volta com um cordão não flexível, ou, aliás, não elástico. É. Dar a volta e Pedaço de você barbante, essa alguma coisa volta assim. E medir com a régua. Aí você já tem 2 procedimentos que vão incluir o erro. E por aí vai. E ainda vai ter o erro do diâmetro, se passou pelo centro mesmo, se não passou. Pois é, basta você passar um pouquinho desviado, que aí já dá errado, né, o negócio? Mas o importante é ter a ideia de que quando a gente divide o comprimento pelo diâmetro, vai dar um valor aproximado de 3. E ninguém vai chegar ao valor exato do pi, por quê? Porque não tem como. Porque é irracional, né? estão aí disputando capacidade de processamento para ver quantas casas cada um tem. Eu não preciso ter 1 milhão de casas na prática e nada. Eu não vejo nenhuma aplicação que a gente que seja útil 1 milhão de casas. Centésimo já resolve 99% dos casos. Então, assim, na verdade, hoje, essa utilidade da quantidade de casas do PIB só está associada mesmo à capacidade de processamento. Né? Então, assim, não existe a medida exata, essa divisão exata, e ela depende de medidas. E é um ótimo espaço para a gente ver o erro. Isso, bacana. Pois é, quem quiser fazer essa experiência em casa aí, vale a pena, tá? Pronto. Então, essa é a nossa introdução, certo? Aí agora, e aí? Para quem já viu, né? Poucas pessoas já viram. Quero ver, ó. A gente vai medir uma barra, né, de gelo, uma placa de gelo. E aí, ela tem 1 centímetro de largura e 2 centímetros de comprimento. Qual é o nome do filme? 2. Certo? Pronto, vamos nós. Aí agora, a gente já entendeu que, para a gente poder responder isso aqui, né, quem é maior, se a gente supõe que uma coisa é maior do que outra, a gente tem que medir as duas, né, e comparar. Né? Afinal, toda medida é uma comparação. Mas aí, para a gente poder fazer isso, a gente precisa entender aqui um pouquinho de estruturas algébricas, tá?
Essa parte é bem legal, viu? Vamos ver. Vamos começar com algumas definições, tá? Um grupo é um conjunto, certo, que tem uma operação e que satisfaz essas 4 propriedades, tá? Então, quando você pega um conjunto com essas operações, se ele satisfizer essas 4 operações, aí a gente batiza ele de grupo, certo? Alguém sabe me dizer o que são essas 4 operações aí? A operação de fechamento, associatividade, elemento neutro e elemento inverso? Não? Fechamento significa o seguinte. A operação aqui, ó, a gente está chamando de operação estrela, porque pode ser qualquer operação que você quiser, certo? Você que define a operação, tá? É do gosto do freguês, tá? Mas claro que aqui a gente vai mostrar algumas operações usuais, né? Para não ficar complicado demais o negócio. Então, a operação de fechamento significa que se eu pego 2 elementos quaisquer daquele meu conjunto, né? Os conjuntos aqui eu estou chamando de G, certo? De grupo, né? E operar esses 2 elementos, o resultado pertence, é um elemento do próprio conjunto, certo? A associatividade significa que se eu pego 3, ó, eu posso operar primeiro o 1 e o 2, para depois operar com o 3, né? Ó, eu opero o 1 e o 2, o primeiro e o segundo, depois eu opero com o terceiro, ou opero o primeiro e depois eu opero o primeiro com o resultado do segundo e o terceiro, certo? A questão dos parênteses lá, certo? Que todo mundo conhece, tá? O elemento neutro é o quê? A gente chama de elemento neutro aquele elemento que quando a gente opera com alguém, qualquer outro alguém do conjunto, o resultado é o próprio alguém, né? Por isso que ele é neutro, ele não altera o resultado. Bem fácil isso, para vocês verem como vocês... Aqui é só uma definição, a definição algébrica de algo que vocês já conhecem, né? Só estou mostrando um conceito geral, digamos assim. Para soma, quem é o elemento neutro? 0. Quando você soma com 0, não altera o resultado. Pronto, em outras palavras, é isso. Certo? E na multiplicação, quem é o elemento neutro? 1. Né? Tá vendo que a definição não importa qual é, para a definição não importa qual é a operação que você toma. Certo? Então, se você escolher a adição, o elemento neutro é o 0. Se você escolhe a multiplicação, o elemento neutro é 1. Tá? E o elemento inverso. O que é o elemento inverso? O elemento inverso é aquele cara que quando você opera o resultado, você escolhe alguém, aí opera com o elemento inverso e o resultado é quem? O elemento neutro. Certo? Então, por exemplo, se eu escolho, se minha operação é soma, adição, certo? E aí eu escolho o número 4. Quem é o inverso de 4? Isso, né? Ó, por quê? Digamos que eu escolhi o 4, né? O elemento inverso de A para a soma, né? Será o elemento inverso, a gente normalmente usa esse símbolo, certo? Independente de qual seja a operação, né? Elemento inverso. Tal que quando eu opero, qual é o resultado que eu chego? O elemento neutro daquela operação, né? Então, se eu estou somando, eu quero chegar aqui como resultado o elemento neutro da operação de adição. Quem é o elemento neutro da adição? 0. Então, pronto. Quem é esse? O elemento neutro, sim. Aí seria, no caso, esse elemento neutro, elemento de identidade? Não. Aí a gente vai chamar de identidade quando a gente vai falando de matrizes, né? A matriz de identidade, ela funciona como o elemento neutro, né? Certo? Aí, ó, então, por exemplo, se eu escolho o 4, 4 mais o seu... que eu vou chamar assim, ó. Não, deixa assim mesmo, senão vai confundir vocês. 4 mais operado com o seu elemento inverso tem que dar 0. Quem é o elemento inverso aqui? Quem é que eu somo com 4 para dar 0? Menos 4. Pronto, então o menos 4, né, é o elemento inverso do 4. Certo? Claro que a gente ainda tem que fazer algumas considerações, mas essa é a ideia. Tá? Ok com as 4 operações? Aí a partir disso a gente vai ter um bocado de definição. Tá? Então isso é um grupo, é a estrutura algébrica mais simples. Ela tem uma operação, certo? Mais simples das que a gente vai tratar aqui agora, né? Ela só tem uma operação e essas 4 propriedades. Tá? Aí tem uma outra propriedade que é bem interessante e importante para um bocado de coisa, que é o que aí? Alguém percebeu o que é que está faltando nessas 4 operações aí? A gente disse que a gente pode associar isso.
a gente falou que a gente pode associar, mas a gente não tinha falado da comutatividade. O que é a comutatividade? É você pegar A e B, ó, estrela, qualquer operação que seja, tem que dar o mesmo resultado de quando eu troco a ordem dos elementos. Ah, professor, mas isso não é óbvio, não? Não. Né? Se fosse, não precisava do que eu vou dizer agora. Né? Mas 4 menos 4 é a mesma coisa de menos 4 mais 4. 3 vezes 2 é igual a 2 vezes 3. Claro, porque para esses exemplos que você está dando, o conjunto comuta. Né? Agora pega um conjunto que não comuta, aí vai dar errado. Por exemplo, O quê? a divisão 2 dividido por 3 é diferente de 3 dividido por 2. Olha, foi melhor do que o exemplo que eu ia dizer. Muito bem, tá vendo? Você é fera. Certo? Então, se você troca a ordem, né, no caso aí, se você define que a ordem o primeiro elemento, né, se você define a operação estrela como a divisão, tal que o primeiro elemento, né, é o numerador e o segundo elemento é o denominador, cara, então se você troca essa ordem aqui, isso vai dar B sobre A, né? Supondo que A e B são diferentes, nenhum é igual a zero, né? Aí isso aqui dá diferente. Muito bem, sacou geral aí. Mas eu tinha pensado no outro exemplo, que é o mais clássico. Matrizes, com qual operação? Com produto e matrizes, isso. O produto e matrizes não comuta, né? Certo? Ok, então? Pronto. Aí a gente vai ter um grupo especial, né? Que é o chamado grupo abeliano, ou grupo comutativo, quando ele satisfaz essa propriedade. Quando os elementos lá comutam, então você chama de grupo comutativo ou grupo abeliano, em homenagem ao Abel, né, o matemático Niels Abel. Certo? Esse cara fez um bocadinho de coisa, viu? É dele também a demonstração de que equações a partir de quinto grau não possuem solução na forma de radicais. Dele e mais outros, né? Mas ele contribuiu bastante. Então, aí os exemplos, né? Ó, exemplo de grupo. Grupo linear de ordem 2 sobre os reais. As matrizes. Matrizes de ordem 2 invertíveis. Certo? É um grupo. Tá? Grupo abeliano. Aqui, ó, o que comuta, né? Grupo abeliano é o que comuta. O conjunto dos números inteiros com a operação de adição. Esse grupo segue, esse conjunto com essa operação segue todas aquelas propriedades, né? Por isso que a gente pode fazer isso com os números inteiros, né? Por isso que você pode mudar a ordem, por isso que você pode associar e tal, certo? É isso aí. Próximo, né? Então, ó, vamos tentando montar aqui uma sequência, tá? Para a gente não se perder. Então, a gente começou com um grupo, aí a gente passou para... Qual foi o outro? Quando a gente colocou uma operação a mais, uma propriedade a mais? Grupo comutativo, né? E agora a gente vai chegar em anéis. E eu acho que eu vou parar por aqui, porque eu não sei nem se a câmera pega mais para lá. Então, o que é um anel? Aí o anel já acrescentou um pouco mais, né? Agora, o anel, ele possui, é um grupo, né? É um conjunto com agora duas operações, certo? Então, você aumentou um pouquinho aí o grau de complexidade do negócio. Aí, em geral, a gente chama a primeira operação de adição e a segunda de multiplicação, tá? Mas isso é só um termo genérico, não precisa ser necessariamente a adição que a gente conhece, né? E a multiplicação que a gente conhece. É só um termo genérico para a gente poder associar com os símbolos que a gente já usa, tá? Mas o nome não importa, são duas operações, tá? Operação cruz e operação asterisco, se você quiser, certo? O nome aí é só por convenção. Então, aí o anel ele vai ter duas operações. Para uma das operações, ele vai ser um grupo abeliano, ou seja, tudo aquilo que a gente viu até agora, certo? Tem as quatro propriedades, fechamento, associatividade, elemento neutro e elemento inverso, e comuta, né? Então, para uma das operações, ele é tudo isso. Para outra operação, ele só é fechado e associativo, certo? Fechado e associativo. Das quatro, ele só pega as duas primeiras. Nem precisa ter elemento neutro, nem precisa ter elemento inverso, certo? Pronto. E, para completar, a multiplicação é distributiva sobre a adição. Aquela propriedade que a gente conhece, né? Que a gente chama de quê, hein, no ensino médio? Chuveirinho, né? Eu nunca falei isso não, viu? Eu aprendi aqui com vocês. Né? Então, é a propriedade distributiva. Aí quando você pergunta, né? Aí a gente faz o que aqui agora? Diz, faz chuveirinho. Eu digo, não, aplica a propriedade distributiva. Né? Ó, esse com esse e esse com esse, não é assim? Isso aqui foi distributiva à direita. Ó, porque eu estou distribuindo esse elemento com esses dois aqui que estão à direita dele. E aqui é a propriedade distributiva à esquerda. Quando vale uma, vale a outra? Nem sempre, certo? Mas, na maioria dos casos, nos exemplos que a gente vai ver, sim. Tá?
Tá? Ó, então aqui, ó, A vezes B mais A vezes C, né? Ó, é o resultado aqui, certo? Então, por enquanto, a gente está vendo só o que vocês já conhecem, né? Da parte normal aí das contas que vocês fazem. Pronto, isso é um anel, certo? Aí, ó, um exemplo aqui de anel. As matrizes, né? Com a soma e a multiplicação usual de matrizes, né? Aquelas que a gente conhece normais. Ó, peguei essas três matrizes aqui, 1, 0, 0, 0, 0, 1 e tal. Aí, ó, eu quero mostrar que ela distribui, certo? Ó, então, o A vezes o B mais C. Aí, o que é que eu estou fazendo aqui? Aqui eu peguei o A, certo? Ó, esse cara aqui. E essa matriz aqui é o resultado de B mais C, certo? Então, B mais C, ó, quando eu somar aqui B e C, vai ficar um aqui em cima e um aqui embaixo, né? Tá? Então, é esse cara aqui. E aí, agora eu multiplico. Aí, quando eu multiplico, eu chego nesse resultado. Então, se eu operar aqui primeiro, para depois... Pois não, boa tarde. Se eu operar aqui primeiro, para depois multiplicar, a gente vai ver que vai dar o mesmo resultado de quando eu fizer a distribuição e depois somar. A distribuição vai ser AB, né? Ó, AB está aqui, é esse resultado. Depois, mais AC. AC é esse resultado aqui, ó. Aí agora eu somo eles dois, né? Porque não é AB mais AC. Então, somo isso com isso e eu chego nesse resultado, ó. Bateu, certo? Claro que isso aqui não é uma prova, tá? Isso aqui foi um exemplo com um caso específico, né, para essas três matrizes. Não serve, pelo amor de Deus, né? Eu não estou dizendo que isso aqui eu estou provando, certo? Mas só para exemplificar, tá? Isso é a gente tentando fazer uma demonstração aí da distributividade. E aí agora, ó, a distributividade à direita. Os slides vão ficar com vocês, aí vocês seguem o mesmo raciocínio e pronto, certo? Vai dar a mesma coisa. Né, ó, perceba, a diferença aqui, ó, aqui o A estava à esquerda, né? E agora aqui o A está à direita, certo? Pronto. Então aquilo foi um anel. Próximo passo, anel comutativo. Anel comutativo. Pelo nome, vocês acham que é o quê, hein? Aquela operação que não tinha comutatividade, agora tem, né? Ela só tinha o quê? Ela só era fechada e associativa, né? E agora ela vai ter comutatividade. Ainda não precisa ter inverso nem neutro, tá? Ela ganhou a comutatividade, não ganhou inverso nem elemento neutro. Mas antes eu esqueci, eu ia fazer uma pergunta. Alguém me dá um exemplo aí de um grupo, certo? Lembra qual é o grupo? Aquele primeiro que a gente viu, mais simples, né? Tem uma operação só e é fechado, associativo, elemento neutro e elemento inverso. Alguém me dá um conjunto com uma operação aí que não forma um grupo, né? Que não é fechada. Quando eu pego dois elementos e opero, não vai ser fechado. Esse aqui é naturais com adição. É fechado? Se eu pego quaisquer dois números naturais e somo, o resultado ainda é um número natural? É, né? 7 mais 3, 5 mais 10, 25 mais 32, certo? E por aí vai, né? Tá. Agora, e se eu fizer isso aqui? Naturais com a subtração. É fechado? Não, né? Porque se você pegar 10 menos 20, vai dar negativo, que não é natural, né? Ou seja, você operou aqui, ó. Você tem os números naturais aqui, você tem os números naturais aqui, com a operação de subtração. O resultado não é natural. Não necessariamente, né? Certo? Mas para ele quebrar com a regra se você conseguir encontrar dois elementos que operados, né, o resultado não cai dentro do próprio conjunto, então já falhou aí, certo? E essa simbologia aqui que eu usei? Criação minha agora, tá? Foi a primeira coisa que veio na minha cabeça, certo? Vamos lá. Então agora, estamos caminhando para o fim já. Bem, aí agora a gente tem o anel comutativo, né? É quando aquela segunda operação, o primeiro já era, né? A primeira operação já era comutativa. Por quê? Porque era um grupo abeliano, ou comutativo, né? Grupo abeliano ou comutativo. A segunda operação é que não era, agora ela é. Aí quando ela é, a gente chama de anel comutativo, tá? E aí, se além de ser comutativo, ele tiver o elemento neutro, aí a gente chama isso de anel unitário, tá? Lembrando que quem é o elemento neutro? É aquele cara que quando eu opero, não muda o resultado.
Ele não atrapalha no resultado, certo? Aí, para o elemento neutro, em geral, a gente usa o símbolo do 1, certo? Independente de quem seja a sua operação aqui. Quando você está com um símbolo genérico, o símbolo genérico para o elemento neutro é 1 e o símbolo genérico para o elemento... Então, quando você está falando de termos genéricos, não, porque aqui eu não estou definindo qual é a minha operação. Então, se eu estou usando um símbolo genérico para representar qualquer operação, aí o símbolo genérico para o elemento neutro é 1. Tá? Mas aí quando você especifica, se sua operação for a adição, né, nos inteiros ou nos naturais ou no que for, aí sim, você especificou qual é a operação, aí você tem que usar o símbolo específico daquela operação, né? No caso, o 0, né, se for a adição. Pronto. Aí, exemplo de anel. As matrizes de ordem 2 de novo, né? Certo? Ó, elas representavam tudo aquilo. Era grupo comutativo, é anel. E aí, anel comutativo, os números inteiros com a adição e a multiplicação usual que a gente faz. Certo? Oi. O espaço vetorial poderia ser considerado um anel comutativo, porque para você ter um espaço vetorial, se eu não me engano, você tem uma nova propriedade, não sei, não me lembro a verdade, mas você poderia resumir para duas, ele ser fechado na soma e ser fechado na multiplicação. Ele poderia ser uma espécie de anel comutativo? Não sei te dizer não. Me pegou. Alguém sabe? Sabe ajudar aí? Yara ou... Se espaços vetoriais também são anéis comutativos. Não é isso a pergunta? Manda ver. Pega o microfone aí. Yara, passa o microfone aí. Pronto. Tá a luzinha aí? Então pronto. Boa tarde. Para o espaço vetorial, a operação do produto não é a operação do produto dentro do espaço, né? Você está pegando um elemento do corpo, você está fazendo um produto por escalar, você está fazendo um produto de elementos dentro do espaço. Ah, sim. Então você está trabalhando com objetos de natureza distinta. Então se você pega, por exemplo, o espaço das matrizes, você pode trabalhar com o espaço das matrizes no corpo dos reais. Então quem está multiplicando é um número vezes a matriz. São elementos com naturezas diferentes. Então o tipo de operação é diferente. Se você está no espaço vetorial, o conjunto dos reais é um espaço vetorial sobre o corpo dos reais. Aí sim você pode ver que o produto por escalar ele vai se confundir com uma multiplicação mesmo ali dentro do conjunto. Mas genericamente o espaço vetorial ele é um conjunto, né, com determinados objetos, com uma operação fechada ali dentro e uma operação que pega um elemento de fora, que é o elemento do corpo. E aí esses elementos têm naturezas distintas, então eles não se confundem. Para o anel, as duas operações são operações internas ao conjunto. Não sei se ficou claro. Ficou, tranquilo. Obrigado. Ok? Então aí, ó, alguns exemplos de anéis sem unidade. Ó. O conjunto dos múltiplos de 2 nos inteiros. Lembra o que é a unidade aí, né? É o elemento que quando eu opero não interfere, né? Então, não tem. Conjunto das matrizes quadradas com traço zero. Quem lembra o que é o traço de uma matriz? O traço é a soma dos elementos da diagonal principal, certo? Esse aqui também é interessante. Matrizes infinitas com finitas entradas diferentes de zero. Então, se você pega uma matriz infinita, né, vixe, é até ruim de escrever, né, uma matriz infinita. Mas tá, eu vou botar assim, ó. Ela vai crescendo infinitamente, né, para cá. Infinitamente para cá, infinitamente para cá. Né? Vai crescendo em todos os sentidos, aí, infinita. E aí, ela tem finitas entradas diferentes de zero. Certo? Opa, peraí, faltou alguma coisa aqui. Matrizes infinitas com finitas... Eu acho que era o traço aqui. Entradas diferentes de zero. Eu acho que aqui tinha alguma coisa a ver com o traço da matriz. Né? E aí eu não me lembro, vou ficar devendo esse exemplo. É bem interessante, mudou hoje. Foi mal. Bom, mas aí para a gente acabar com isso, né, depois de
anéis comutativos, corpo, né? A gente chega no corpo. Aí o corpo é quando aquela segunda operação que faltava quem ainda? Faltava elemento inverso e elemento neutro, né? Aí quando ela tem esses dois caras, aí ela também forma outro grupo abeliano, né? Outro grupo comutativo. Então, quando as duas operações são grupos abelianos, né? Aí a gente tem um corpo, certo? Pronto. O nosso melhor exemplo de corpo, né, que a gente usa, que a gente vai comparar aqui, é o corpo dos números reais, né? Os números reais formam um corpo que obedece todas essas propriedades aí, certo? Pronto. Então, entendido isso, espero que esteja entendido isso. Vamos ordenar os conjuntos agora, porque a nossa ideia é ordenar o conjunto dos números complexos, né? Para a gente poder saber quem é maior deles aí, certo? Mas aí vamos ver o que é ordenar um conjunto, né? Então, a gente pode pegar um conjunto X qualquer e ele será ordenado, certo? Quando entre seus elementos existe uma relação de ordem, tá? Aí a ordem pode ser parcial ou total, eu acho que é o que está aqui no próximo slide, isso. E uma relação de ordem é a seguinte: dado 3 elementos quaisquer do conjunto, né, a gente usa esse símbolo aqui, você pode chamar de menor também, é um menor um pouco mais enfeitado, redondinho, certo? Que aí tem essas propriedades, né? A tricotomia. O que é a tricotomia? É que só vai acontecer uma dessas 3 possibilidades, situações. Ou o primeiro é menor do que o segundo, ou o contrário, né? O segundo é menor do que o primeiro, ou eles são iguais. Não tem como acontecer duas coisas ao mesmo tempo. Ou é uma, ou é outra, ou é outra de maneira exclusiva. E a transitividade. Se o primeiro for menor do que o segundo e o segundo menor do que o terceiro, então o primeiro é menor do que o terceiro. Certo? Então isso é que define a nossa relação de ordem. Certo? Aí, se todos os elementos do conjunto podem ser comparados entre si, aí você tem uma relação de ordem total. Se não, você tem uma relação de ordem parcial e aí o conjunto é chamado de, cadê? Poset, partially ordered set, certo? Conjunto parcialmente ordenado. Então, ó, vamos ver aqui. Se a nossa relação for menor que, a gente, nesse conjunto aqui, ó, essa relação, neste conjunto, 1, 2, 3, ele será o quê? O que é que vocês acham? Uma relação de ordem total ou de ordem... eu já apaguei. Ou de ordem parcial? Aí a pergunta é, será que eu posso comparar todos os elementos? Então, vamos lá. A gente tem nosso conjunto X lá. 1, 2, 3. Será que eu posso comparar o 1 com o 2? Posso, né? Inclusive, assim, né? O 1 é menor que o 2. Posso comparar o 1 com o 3? Não é isso? Posso comparar, quem é que falta aqui? O 2 com o 3? Não é isso? Então, todos os elementos podem ser comparados entre si. Né? Comparei todo mundo aqui, né? Ah, e cadê o 3 com o 2? 3 com o 2 está aqui, né? 2 com 3 ou 3 com 2. A relação de comparação entre eles é essa, né? Certo? Ok? Então, esse conjunto com essa relação aí de ordem, ele é um conjunto totalmente ordenado. Agora o outro aí. O conjunto das partes de 1 e 2 com a relação de inclusão. A gente vai dizer, quando a gente usou o símbolo que a gente vai usar, é esse aqui, né, que é o símbolo que representa uma ordem qualquer. Mas aí agora, a nossa ordem, aqui era o menor que normal, né, usual. Agora a nossa relação é a relação de inclusão, certo? Então, primeiro a gente precisa saber quem é o conjunto das partes aqui, né? Vocês lembram como é que a gente forma o conjunto das partes? É o vazio, né? Aí depois o conjunto com 1, conjunto com 2 e o conjunto com 1, 2. Certo? E aí? A nossa relação é inclusão. Eu posso comparar o vazio com todos? Posso. Não é a relação de inclusão? Sim, o vazio está aqui, né? O vazio está aqui. E o vazio está aqui. Por quem o vazio está nesses conjuntos todos aí? E era só dar uma conferida se está pegando direitinho aqui no quadro, por favor. Porque o quê? Porque o conjunto vazio está contido em qualquer conjunto, né? Então,
Para o vazio, beleza. O vazio eu posso comparar com todo mundo, sem problema. Certo? Aí agora vamos ver o 1, por exemplo. Não, mas a relação do 1 com o vazio eu já fiz, né? Tá aqui. O 1 eu relaciono com o vazio, né? Eu não preciso, quando eu for pegar aqui os próximos, eu não preciso comparar mais, eu não preciso olhar mais com a relação com o vazio, porque eu já fiz, né? A gente já viu que o vazio tá com todo mundo, tá ok. Então eu vou comparando cada vez mais para frente, né? O 1 com o 2 está contido aqui? Essa relação aqui existe? Eu posso fazer essa comparação? Não. Então pronto. O 1 e o 2 eu não comparo, certo? Então não existe ordem completa. O 1 está aqui, né? Isso aqui não, né? O 1, ele está aqui. Não é isso? Então o 1 eu comparo com esse conjunto. O 1 não, né? Desculpa. O conjunto com o número 1 eu comparo com esse conjunto aqui, certo? Com o 1 e o 2. Mas eu não comparo com esse. Mesma coisa aqui para esse 2, né? Eu comparo com esse, mas não comparo com 1. Claro, né? Porque se o 1 não comparava com ele não comparava com o 1, né? Ok? Então, relação de ordem total e relação de ordem parcial. Aí, uma coisinha legal que a gente tem é o seguinte, para representar esses tipos de relação, né, de ordem, a gente usa o chamado diagrama de Hasse. É Hasse mesmo que diz? Eu não sei a pronúncia, mas acho que é. É um diagrama que facilita bem a ideia. Deixa eu ver se eu tenho um. Tenho. Eu vou fazer aqui um exemplo, depois a gente vai fazer aquele outro lá, tá? Vou fazer esse aqui do conjunto das partes, tá? Ó, eu vou montar aqui o diagrama e vocês vão entender como é bem simples. O primeiro aqui em cima é esse aqui, tá? Aí, ó, esse cara aqui, ele se relaciona com esse, né? Porque ele está incluído nesse, né? A gente viu lá, né? Lembrando que a nossa relação que a gente está fazendo aqui é a relação de inclusão, certo? A relação pode ser qualquer coisa que você imaginar, certo? Aí, aqui, ó. Esse também. E aqui embaixo, quem é que está? O vazio, né? Que se relaciona com esse e com esse. Pronto, esse é o diagrama de Hasse e ele mostra justamente isso. Ó. O vazio se relaciona com esse e com esse. Como é que eu sei? É você seguir o caminho. Se eu conseguir sair de um cara e chegar no outro por algum caminho, só subindo, eu não posso subir e descer, certo? Se você subir, eu continuo subindo, tá? Então, se eu saio do vazio e chego aqui no conjunto com 1, 2, então é porque ele está relacionado, certo? Não importa se foi por aqui ou se foi por aqui, mas ele chega. Então, se ele chega, esse cara está relacionado com esse, certo? Agora, e 1 e 2? Tem tracinho entre eles? Não, porque eles não estão relacionados. Professor, se estivessem relacionados, tem um tracinho no meio, por exemplo, ou não? Rapaz, eu não sei, eu acho que não teria como, né? A não ser que fosse uma estrutura hierárquica assim para cima, né? Isso. Aí tinha que ser com outra relação, né? Como esse exemplo aqui do conjunto 1, 2, 3, né? Como é que ficaria aqui? Já que é uma relação de ordem total, né? Na do 1, 2, 3. Imagina aí, tua pergunta foi boa. Imagina aí, como é que seria a relação, o diagrama de Hasse para o 1, 2, 3 com a relação menor que usual. Como é que eu montaria o diagrama? É mais simples do que aquele lá. Ó, o 1 está relacionado com o 2 e é menor que o 2, então ele está abaixo, né? E ele é menor do que o 3. E entre eles dois, tem o 2. Né? Certo? Então, podia ser essa representação aí, tá? Pronto. Ok? Então, isso aí a gente usa, essa parte de relação de ordem é muito utilizada em muita coisa, muitas áreas aí da matemática, certo? Mas a ideia disso, o que é importante, é a gente entender, cara, que as coisas da matemática, elas são estruturas gerais que a gente aplica em muita coisa na nossa vida. Tarefas do dia a dia, hierarquias no trabalho, fazer um bolo, fazer uma fila por idade, enfim, vários exemplos que não tem nada a ver com números, certo? Que a gente constrói com relação de ordem. Hierarquia no trabalho, quem é que pode me dar um exemplo aí de hierarquia no trabalho? Manda quem pode e obedece quem tem juízo. Exatamente. Resumindo, é isso aí. Como é que ia ser? Vamos colocar aqui assim, a estrutura do IF, de maneira bem geral, tá? O reitor, depois o diretor do campus, certo? Depois o
o chefe da unidade acadêmica, coordenador do curso. Coordenador do curso. Ok? Aí, ó, calma. Aí depois chega a gente, os professores. Certo? Mas aí, calma, ó. O diretor do campus. Só que aí, digamos que aqui, o diretor do campus de uma pessoa. Né? E ele está abaixo do reitor. Certo? E abaixo na hierarquia do trabalho. Né? Mas, também tem o que aqui? O diretor do campus Souza, aqui do campus de uma pessoa. E aqui, o diretor do campus Campina Grande. Todos eles ó, estão no mesmo nível. Então, eles são subordinados, né, são hierarquicamente abaixo do reitor, mas eles não se comparam entre si. Eu não posso dizer que esse cara é superior a esse. Superior, vocês estão entendendo, né? A relação de hierarquia do trabalho. Ok? Para cá, por exemplo, para o diretor, aí o diretor do campus de uma pessoa, ele tem vários coordenadores de unidades acadêmicas, né? Da unidade acadêmica 1, da unidade acadêmica 2, da unidade acadêmica 3. Ok? Que aí todos estão um nível abaixo dele, mas entre si estão todos no mesmo nível e eles não se relacionam. E aí com isso aí você cresce essa árvore e você consegue montar toda a estrutura e você está vendo que não tem nenhum número. Então a matemática fornece um modelo abstrato, que aí a gente aplica onde der certo. Né? Ok? Aí eu ia colocar essa atividadezinha aí, certo? Bem rapidinho. Querem arriscar? Que bonito aqui os negócios ficaram coloridos, no meu computador não ficou não. E aí? A gente tem essas tarefas para criar o nosso diagrama e a relação deve ser feito antes de. Então, então antes de é a menor, né? Então, ela que fica mais embaixo, né? Aí você vai subindo, né? No diagrama, né? E aí? Então, quem é que fica embaixo mesmo? Acordar, né? Porque você só faz qualquer outra coisa dessas aí se você estiver acordado, né? Estamos excluindo o caso de sonâmbulos e tal, né? Mas, acordar. Aí, acima de acordar, depois de acordar, você pode fazer o quê? Rapaz, vamos assim, claro que questionamentos à parte, mas vamos seguir um padrão mais ou menos normal, né? Se o cara vai sair, porque é ir para o trabalho, né? Aqui, das coisas que a gente vai fazer. Se o cara vai para o trabalho e vai tomar banho e vai se vestir, pelo menos, eu primeiro tomo banho, né? Depois que eu me visto, né? Ok? Então, vamos tentar pensar no normal aí, sem muita dificuldade no negócio. Então, acordei. Aí, o que mais? Tá, vamos lá. Então, toma banho, né? Vou colocar aqui banho. Aí, depois de banho, eu posso me vestir. Não, sim, só se vestir primeiro. Não, porque pensei que tem outra coisa lá, né? Tá, vestir. Aí, depois eu posso tomar café ou... tudo bem, essa é uma possível ordem, né? Aí tomar café e tudo para cima aqui, né? Certinho. Mas o que podia ter mudado aqui era o seguinte. Depois de acordar, digamos que não necessariamente o cara fosse tomar banho. Ele podia tomar café primeiro. Né? Então aqui depois de acordar, eu posso café ou banho, estão no mesmo nível. Mas aí eu só vou me vestir depois que eu tenha feito isso, né? Então, depois do banho, né? Aí se vestir e tal. E aí segue, certo? Então, essa é a ideia, tá? Pronto. Tranquilo? Então, todo mundo entendeu aí o que é negócio de ordem e tal? Beleza. Pronto. Aí agora, tudo isso aí é para a gente entender que a gente queria medir os números complexos. Aí, para a gente saber quem é maior, a gente precisa colocar numa ordem, né? Medir e aí colocar os resultados em ordem. E é isso que a gente vai tentar fazer agora. Ordenar os números complexos. Aí, vamos falar rapidinho, né? O que é um número complexo. Um número complexo, Z, é um número da forma A mais BI, onde o A e o B pertencem aos números reais, né? E o I ao quadrado é menos 1, ou I é a raiz de menos 1, certo? Então, para quem não viu ainda, não se espante. Existe raiz de número negativo, né? A raiz do menos 1 é I, certo? Por isso que eu falei que eram números especiais, né? Formam um conjunto especial, certo? Especial nesse sentido, né? Porque é novo para vocês aí. Mas é um conjunto tanto quanto os demais. Todo mundo se assustou também quando surgiram os números irracionais, né? Então, é assim mesmo. Então, exemplos, né? Já que eu não tinha trazido aí, porque eu pensei que todo mundo acompanhava aí. Então, 3 mais 2i, né? Que é o que a gente quer comparar, né? Aqui no nosso
no nosso título aqui, né? 3 mais 2i e 2 mais 3i. Então, ó, esse z é um número complexo, ele é formado por duas partes. Essa primeira parte é o que a gente chama de parte real, e aqui é o que a gente chama de parte imaginária, certo? Então, o 3 é a parte real e o 2 é a parte imaginária. E aí a pergunta, quem é maior, z ou w? O que é que vocês acham? Quem acha alguma coisa? Acha que é igual? Só um instante. Tu acha que é igual? Não. Primeira coisa, essa aí é fácil da gente responder. Para ser igual, dois números complexos para serem iguais, eles precisam ter a mesma parte real e a mesma parte imaginária. Aqui não, né? Então eles não são iguais, tá? Porque não existe relação de ordem nos complexos. E é? Por quê? Por quê? Se o senhor pegar, por exemplo, 3i e nós dissermos que ele é maior que 2i, logicamente funciona. De um lado você tem 3, do outro lado você tem 2, e obviamente 3i é maior do que 2i. Mas multiplica pela unidade imaginária em ambos os lados. Você vai obter menos 3 é maior que menos 2. Isso é falso. Isso é falso, muito bem. Mas você falou que não existe relação de ordem entre os números complexos. Existe, eu vou lhe mostrar. Ordem lexicográfica, por exemplo. É uma relação de ordem nos números complexos. Certo? Você foi bem só na sua explicação aí, só para poder terminar minha palestra. Mas a ideia é isso mesmo que você falou, certo? A gente vai chegar aqui. Mas aí a gente vai tentar ordenar. Né? E aí, essa é uma sugestão. Vamos tentar ordenar chamada ordem lexicográfica. Alguém sabe qual é a ordem lexicográfica? Eu botei aqui, rapaz, ordem do dicionário, certo? Como é que a gente sabe no dicionário qual é uma palavra maior do que a outra? O que é que significa ser maior no dicionário? Vir depois, né? Então, quem é que vem depois? Asa ou amor? Não. Porque S vem depois do M, né? Isso. Embora aqui só tenha 3 letras, ó, aí aqui tem 4, no dicionário, esse cara aqui parece... Se você for seguir na sequência, né, das palavras, esse cara aqui vai aparecer depois. Certo? Vou dizer já por quê. Mas para mostrar que a escolha da sua relação de ordem é arbitrária. Você que decide. Porque no dicionário a gente podia ter escolhido, por exemplo, a ordem pela quantidade de letras. Aí essa aqui viria depois, né? Certo? Só que aí geraria problema em outras coisas, tipo, palavras que têm a mesma quantidade de letras, como é que ia ficar? Né? Então, a escolha de uma ordem tem que ser compatível com aquilo que a gente precisa. Você pode escolher a ordem que você quiser. Agora, será que vai funcionar? Né? Aí é outra pergunta. Então, a ordem lexicográfica para as palavras no dicionário funciona, que é uma beleza, tanto é que a gente usa, né? Certo? Então, por que essa aqui vem primeiro? Porque na ordem do dicionário, você vai comparando letra a letra para desempatar, né? Você começa com a primeira letra. Aí o A e A deu empate, né? Aí vamos para a segunda, né? Aqui. Aí quem vem antes? Antes como? Na ordem do alfabeto, né? Na sequência das letras do alfabeto. Quem vem antes? M ou S? M. Então, se o M vem antes, desempatou, esse cara aqui ganhou. Ele vem antes desse. Certo? Todo mundo entendeu aí? Beleza. Então, vamos tentar fazer essa ordem lexicográfica com os números complexos. Tá? O que é que vai ser? A gente vai comparar a primeira parte real. Se der empate, a gente desempata na parte imaginária. E se der empate também? Eles são iguais, aí não tem mal o que fazer, certo? Que é o que está aqui, né? Ó. Se o A for menor do que o C, então o W, esse cara, será menor do que esse. E o contrário, gera o contrário também. Se os dois forem iguais, aí a gente compara o B e o D. Certo? Pronto. Então tá aí, ó. Pela ordem lexicográfica, isso aqui tá certo, não tá? Esse cara aqui é maior do que esse, concorda? Né? Ó, porque a gente está comparando as partes reais, né? O 3 é maior do que o 2. Sim? Ok? Beleza. Agora, o problema vai ser o seguinte. Vamos multiplicar, que aí é o que você estava falando lá, certo? Vamos multiplicar por este número complexo aqui, ó. 2 menos 3i, tá? Esse número complexo é positivo aí, entre aspas, sim ou não? Pela ordem que nós escolhemos, sim, né? Porque quem é o complexo 0? É o 0 mais 0i, não é isso? Quem é o x ali? É 2 menos
3i, ok? Esse cara não é maior do que esse, né? Ó, porque eu comparo a primeira parte real. Esse cara aqui é maior, né? Eu tenho x, eu tenho z menor do que w, do que x. Não é isso? Só que o z é o zero. Se o cara é maior do que zero, ele é positivo. Ok? Então esse cara aqui é positivo. Certo? Esse x aqui. Mas está entre aspas aí porque vocês vão entender já o negócio. Mas pela ordem que nós escolhemos, ordem lexicográfica, sim, ele é positivo. Aí eu pego o z e o w, né? O z e o w que eu tinha comparado aqui antes, certo? Ó. Os dois são positivos, concordam? O z e o w? Tá. Aí agora, uma das propriedades que a gente não falou, certo? Para os corpos e para os outros conjuntos também, é o seguinte. Se eu pego dois números, A e B, por exemplo, né? Com essa relação aqui de desigualdade, A menor do que B, e eu multiplico tudo isso aí por um C positivo. Certo? O que é que acontece com essa desigualdade? A desigualdade mantém, né? Então eu vou ter AC menor que BC, ok? E se o C fosse negativo, o que é que acontecia? Invertia, né? O sinal da desigualdade. Então vamos ver o que é que vai acontecer aqui, ó. Os dois são positivos e eu vou multiplicar, saindo dessa desigualdade aí, né? Ó, eu vou multiplicar aqui do lado por quem? Por 2 menos 3i. Ok? Vou multiplicar toda essa desigualdade que é verdadeira, né? Eu estou saindo de um resultado verdadeiro, vou multiplicar por isso, e a gente espera que, uma vez a multiplicação está se dando por um número positivo, a gente espera que a desigualdade se mantenha, né? Mas aí na hora que eu multiplico, ó, o 2 mais 3i, que está do lado de cá, certo? Ó, o 2 mais 3i pelo meu x, esse resultado aqui é 13. E o 3 mais 2i, que estava do lado direito, né, ó, multiplicado pelo 2 menos 3i, que é o meu x, dá quanto? Dá 12 mais 5i. Quem é maior, 13 ou 12 mais 5i? 13, né? Porque aqui o 13 é 13 mais 0i, né? Ok? Como é que eu comparo esses dois números? Pela parte real, né? Então, o 13 é maior do que 12, portanto, o número de cá é maior do que o de lá. O que é que aconteceu com a desigualdade? Ela virou, né? A desigualdade era para lá. Ela virou. Esse lado aqui agora é maior do que aquele. Não pode, né? Certo? Então, o que é que isso significa? Essa escolha da ordem lexicográfica para ordenar os números complexos é uma ordem possível. Você pode fazer isso, se você quiser. Mas serve? Não, não serve porque ela acaba com essa propriedade aqui. Certo? De não alterar uma desigualdade. Ela pode servir para outras coisas. Assim como a gente estava comparando ali a ordem lexicográfica nas palavras. Se eu quisesse escolher a ordem pela quantidade de palavras, eu podia? Podia, mas não ia servir para o meu propósito. Por isso que era só essa observação que eu queria falar no que você disse. A gente não pode ordená-los. Não, a gente pode, mas aí talvez não sirva porque a gente quer. Certo? E aí o resto, você terminou a palestra. Certo? Aí o resto era isso mesmo. Então, ó, sim, isso aqui é o que a gente já explicou, né? Pela ordem por isso que eu botei positivo, né? Pela ordem lexicográfica, é só a gente comparar aqui, né? Se o A for maior do que 0, ele seria positivo, né? Pronto. Mas aí, a conclusão é essa. Não existe como a gente ordenar o conjunto dos números complexos de tal forma que a gente mantenha aquelas propriedades, né? Ó, as operações de adição e multiplicação com as propriedades, né, que a gente precisa, né? Tá aqui, ó. Se eu pego um z positivo, certo? Ó, complexo, é essa aqui, né? Era isso que a gente queria, né? Manter esta propriedade. Quando eu tenho a desigualdade e multiplico por alguém positivo, a desigualdade não devia se alterar. E a soma também, né? Ó, quando eu somo dos dois lados, também não devia alterar. E isso não necessariamente acontece, certo? Dependendo de quem seja o cara que você vai somar. Vamos pensar aqui, eu não pensei nisso não, fazendo agora aqui, para a gente terminar. Um exemplo que a soma não funciona. Que vai quebrar a soma lá, sei lá, vamos comparar aqui, pegar aqueles dois de novo, né? 2 mais 3i, me ajudem aí, tá? Que esse eu não fiz não. É menor do que 3 mais 2i, né? Isso aqui tá certo, não tá?
Aí agora eu quero um cara que eu vou somar dos dois lados, um cara complexo, que eu vou somar dos dois lados, mas aí o resultado vai inverter a desigualdade. Será que a gente consegue encontrar esse cara aí? Fácil? Não sei, vou deixar como tarefa de casa para vocês. Certo? Opa, boa tarde. Ok? Vou deixar como tarefa de casa. Para a gente poder terminar. Eu acho que não. Porque teria que mexer na parte real, né? Eu estava pensando em alguma coisa, mas... não ia dar muito certo, não. Mas, enfim, a gente precisa, algebricamente, dessas duas operações, né? Elas funcionam lá nos números reais. Mas aí, se a gente quisesse manter essas operações, aí não tem como a gente ordenar... não tem como ter uma escolha, né, de ordem para os números complexos que satisfaça isso aqui. E aí agora, para terminar mesmo, por quê? Por que isso não acontece? Porque você pode imaginar qualquer ordem no universo que você escolha, lexicográfica, sei lá, qualquer outra coisa, por que não acontece isso? Por que não é possível? Por que essa operação aqui, ela nunca será satisfeita? Exatamente, foi o que você falou, por causa do i, né? Olha só, a dica é a seguinte, né? Vamos imaginar isso aí nos números reais, né? A gente, por essa propriedade aqui, né, que é o que a gente queria, a multiplicação de 2, o quadrado de qualquer número sempre tem que dar positivo. É somente por causa disso, né? E aí o quadrado do i dá um número negativo. E aí como é que a gente faz? Suponha que i, para qualquer ordem que você escolhesse, numa determinada ordem que você escolhe, o i é positivo. Certo? Aí, se o i for positivo, então, o que é que vai dar se eu fizer i vezes i? Se ele é positivo, então eu estou fazendo um positivo vezes um positivo, aí o que é que acontece? Não muda o sinal da minha desigualdade, né? Era para ter, mas eu esqueci. Tu consegue passar aí? Tá. Mas se puder ficar 5 minutos eu acabo, eu prometo. E acho que pela primeira vez eu vou acabar bem dentro do tempo mesmo, ó. Isso é incrível. Então, se eu estou multiplicando isso aqui, né, ó, não vai mudar o sinal da desigualdade. Por quê? Porque quando eu multiplico, né, ó, eu tenho essa desigualdade e eu vou multiplicar como a gente fez lá. Vou multiplicar por i, que é positivo, né? Você está supondo que ele é positivo. Vou multiplicar por i aqui e por i aqui. Na hora que eu multiplicar por i aqui, eu vou ter o quê? I ao quadrado. Se é positivo, não muda o sinal da desigualdade. Aí eu estou multiplicando desse lado também, né? Aí i vezes 0 é 0, né? Porque qualquer coisa vezes 0 é 0. Aí eu fiquei com i ao quadrado maior do que 0, o que é falso, né? Por quê? Porque i ao quadrado, por definição, é menos 1. Certo? Então, se você supor que o i é positivo, não vai dar certo. Não importa qual é a ordem que você escolheu, ok? Então, se você supor que ele é positivo, deu errado. Agora, faça o contrário. Suponha que ele é negativo, né? Ok? Mas aí, a dica está aqui, ó. Se um número é negativo, o seu oposto, seu simétrico, é positivo. Então, menos i é positivo, ok? Se i é negativo, menos i é positivo. Aí você raciocina exatamente do mesmo jeito. Então, agora vamos multiplicar por menos i, que é negativo, que é positivo. Certo? Dos dois lados. Quando eu multiplicar aqui, eu vou ter menos i ao quadrado, ok? Maior que, já que é positivo, não vai alterar, certo? A desigualdade. Aí 0 vezes menos i, 0. Só que menos i ao quadrado é o quê? É menos 1, né? O menos ao quadrado vira positivo, né? Então vai ficar menos 1 ao quadrado vezes i ao quadrado, né? Não é isso? Era para ser, né? A gente está supondo que era para ser, né? Aí menos 1 ao quadrado é 1 e aqui é i ao quadrado, né? Então você ficou com i ao quadrado maior que 0. E isso é o quê? Falso, né? De novo. Por quê? Porque, por definição, i ao quadrado é menos 1 maior que 0 e isso é falso. Então, o i é o cara que atrapalha a ordem nos complexos. Porque se você supor qualquer coisa, ou positivo ou negativo, aí vai dar errado. Vai dar errado para, né, sendo bem claro, para essa propriedade. Certo? Então, se você escolher uma ordem, qualquer que seja,
Você pode escolher, mas se você escolher, isso aqui não satisfaz. Aí, na prática, para o que a gente precisa, não adianta, né? Então, eu acho que com isso eu acabei. Deixa eu ver. Ah, sim, só para uma conversa final aqui, para a gente refletir um pouco. Sempre tem, né, uma reflexão. Vamos lá, né? Eu tinha esquecido. Algumas frasinhas que eu achei interessante. Quem é maior, né? Essa pergunta aí, né? Do quem é maior. Parece simples, até a gente perceber que ela nos leva a uma fronteira onde a matemática muda de lógica, né? Ao que a gente está acostumado, né? De trabalhar com os números. A diferença, né? De trabalhar com os números reais e os números complexos. Nos complexos, a ideia de grandeza dá lugar à ideia de distância, certo? Aí não cabia para o momento aqui agora, né? Mas nos números complexos, a gente organiza, né, os números complexos no... É porque eu queria acabar na hora hoje, pela primeira vez. Mas vamos lá. Os números complexos a gente representa, os números reais a gente representa na reta real, né? Na linha, né? Aqui. Números reais. Aí os números complexos é o que a gente chama o plano complexo ou o plano de Argand-Gauss, que foram os dois matemáticos que estudaram, né, e desenvolveram essa parte. Aqui é a parte imaginária, certo? E aí, então um número complexo, como a gente estava vendo lá, né, o 2 mais 3i. W é 2 mais 3i. O que é que isso significa? A parte real dele é 2, 1, 2, certo? E a parte imaginária dele é 3. 1, 2, 3. Então ele é esse ponto aqui, certo? Aí quem já viu o plano cartesiano é a mesma ideia, tá? Então um ponto no plano cartesiano pode ser associado de maneira bionífica com qualquer número complexo, certo? E essa é a ideia, tá? Então, por isso que, né, nos complexos a gente não fala de ordem, né, maior ou menor e tal, mas a gente fala de distância, porque a ideia é a gente saber qual é a distância do ponto que representa aquele número complexo até a origem, né? Que aí a gente coloca um vetor e tal, e aí começa a brincadeira, né? Certo? Então não comparamos quem é maior, mas quem está mais longe. Isso é uma possível ordem também, né? Você comparar os módulos. O módulo é a distância, certo? Talvez a matemática nos ensine que às vezes não importa quem é maior, mas para onde a gente está indo. Eu achei filosófico isso, né? Tá vendo que bonito? Outra coisa, o 3 e 2 também, só para... Ah, tá bom. Isso. Isso, boa. Então, aí se fosse o 3 mais 2i, aí o 3 está aqui, né? 1, 2, 3. 1, 2, 3. Aí... Então, como é que você compararia, né? Quem é maior desses caras? Não tem como você comparar quem é maior. Um não está na frente do outro, né? Não tem essa ordem. Você pode comparar os módulos, mas aí você não está comparando o ponto, o número. Você está comparando o tamanho dele, né? Que é essa distância aqui. E nesse caso, em termos de distância, é a mesma, né? Eles têm a mesma distância da origem, certo? Então, tudo... Aí, como eu disse, se você quiser ordená-los pelo módulo, é uma ordem possível também, mas que também vai falhar lá naquela propriedade, certo? Qual é a distância da origem? É quanto? O módulo não é? A distância da origem é quanto? Mas eles não viram, né? Não, mas tá. Ah. Sim, isso. É Pitágoras, a raiz do quadrado, da soma dos quadrados de cada um da parte real e imaginária, certo? Ô Lucas, agora na eletrotécnica que a gente usa esse número para representar a grandeza de corrente elétrica, por exemplo, então essas duas correntes seriam iguais, porque o efeito delas os efeitos seriam os mesmos. Porque é dado pelo módulo, não é isso? Módulo. E aí elas só mudam de fase, né? O resultado de aquecimento que essa corrente proporciona fisicamente, a gente teria que são duas correntes iguais. Olha aí, muito bacana, muito bacana. Oi? Igual porque justamente eu estudei eletrotécnica. Então, mas perceba o que foi que Valmeirão falou. Eles são iguais porque causam o mesmo efeito. Então, você que definiu qual era o critério de igualdade. O critério de igualdade é causar o efeito. Não é um critério geral. Isso. Então, você pode... Mas foi o que eu falei até agora. Estabelecer a ordem é escolher o critério de comparação. Né? Então, o critério é arbitrário. Você pode escolher o critério que você quiser. A ordem lexicográfica, a ordem de efeito. Quem causa mais efeito é maior do que o outro. Você pode muito bem escolher essa ordem. Mas na parte das contas vai falhar lá naquela propriedade. Então, o número pelo número
né? Não tem como você fazer isso, não tem um critério geral. Agora, você estabelecendo um critério artificial ou arbitrário, né, como a gente gosta de dizer em matemática, o critério sendo arbitrário, você escolhe e aí pronto. Por isso que eu falei, o critério talvez não sirva para o seu propósito. Se você escolhe um critério que serve para o seu propósito, está feito. Mas aí você saiu da matemática, né, analisando puramente a estrutura. Você caiu no campo da eletrotécnica ali, né, da física. Isso. É interessante que esse critério, né, agora que eu compreendo que é um critério, toda a vida a gente aprende assim, que o valor RMS, né, o valor médio quadrático, é um valor de corrente alternada que produz o mesmo efeito caso ela fosse contínua. Esse é o critério, é o efeito térmico da corrente, que me permite comparar. Que aí é o que serve para o seu problema real, né? Isso. Só que não explicam isso nunca para a gente, que é esse critério. A gente fica até feliz, ó, rapaz, que valeu de alguma coisa. Não, valeu demais, porque é uma coisa que, né, sempre é assim para quem estuda, mas não dizem o porquê. Bacana. Ele usa um termo lá, magnitude, não tem um tamanho, ou seja, magnitudes iguais. A magnitude é o módulo. É o módulo, Então, isso. eu estou falando essa palavra, magnitude. Pronto, e é isso. Se você quiser usar o módulo como elemento de comparação, sim, você pode fazer. Outra maneira é a fase, né? A fase é o ângulo, né? Esse ângulo daqui para cá, ó. Certo? Então, esse aqui tem um ângulo θ1 e esse aqui tem um ângulo θ2. Quem é maior? Se você escolher o critério da fase, o ângulo, aí esse cara aqui é maior. Certo? Mas aí o problema sempre vai acontecer o seguinte, e caras que têm o mesmo ângulo, né? Porque se eu pegar esse outro aqui, ó, que está aqui nessa mesma reta, ele tem o mesmo ângulo, aí como é que eu comparo? Entendeu? Então esse é o problema, sempre vai ter um problema, quando você escolhe um critério artificial. Mas aí se para você aquele problema não é um problema, aí não tem problema, né? Aí está resolvido. Né? Então pronto. Aí a última pergunta, né? Nenhum ou talvez os dois. No mundo dos complexos não há hierarquia, há apenas posição, direção e magnitude, que você falou, certo? Olha, essa figurinha ficou bonita. Eu fiz no ChatGPT essa figurinha. Ficou bonito, não foi? Os números complexos sonhando em ser reais, né? Para poder ter ordem, né? Direitinho, ó. Aí... por isso que o nome é complexo, porque é tudo complexão. Pois é, porque não são reais, né? Então, assim como nós, uma estrutura algébrica só pode ser o que pode ser. Um anel sem unidade não vira corpo. Um conjunto sem inversos não vira grupo. Somos o que podemos ser. Somos o que podemos ser, sonhos que podemos ter. Isso é uma referência de quê? Quem souber ganha um ponto agora. 2 pontos. Sim, agora eu quero saber qual é a música. Engenheiros da Bahia é fácil, né? Isso aqui é uma referência, né? A música Somos Quem Podemos Ser, de Engenheiros da Bahia, certo? Hoje caminhamos pelas estruturas algébricas, grupos, anéis e corpos, cada uma com suas leis, suas exigências e seus limites. Algumas têm inversos, outras não. Algumas têm unidade, outras nem isso. E no fim das contas, me lembro de uma música de Engenheiros do Havaí. Cada estrutura é exatamente aquilo que ela pode ser, e isto é tão matemático quanto filosófico. E aí, o trecho da música, né? Quem ocupa o trono tem culpa, quem oculta o crime também, quem duvida da vida tem culpa, quem evita a dúvida também tem. Você conhece? Tudo bem, olha, tá vendo? Não estou sozinho aqui. Foi pro último que teve? Não, o primeiro show que eu fui de era Engenheiros do Havaí. Pois é. Engenheiros do Havaí eu fui em 2007. Olha aí. Teve um lá em Campina, eu fui o de Campina, que teve lá no... Como é a casa de show que tem lá? Não, Espaço não, a... Campestre? Recente agora? Não, faz um tempão, no Campestre. Acho que não tem Campestre? Foi. Foi ele, foi engenheiro, não foi nem o de Engenheiros mesmo não, foi o de Pouca Vogal, né, que era Humberto com o cara lá. Não, já fui também para alguns dele, né, mas esse lá em Campina foi esse. Tem um ingresso até hoje, guardei. Mas teve esse que teve dia 6 agora, né, você perdeu? Não, nos últimos testes eu não fui mais, agora fui tanto que eu parei de ir. Eu gravei, se quiser depois eu lhe mando. E aí vai terminar, né, somos quem podemos ser, sonhos que podemos ter e teremos. Tá nesse álbum aí, né, de Engenheiros, Ouça o que eu digo, não ouça ninguém, a música Somos Quem Podemos Ser, o álbum de 1988. Pronto, eu acho que esse aqui é o último, né? O último slide, eu acho que é. Mas é tudo que a gente já conversou aí, certo? Pronto. Dúvidas?
Então, na matemática, como na vida, nem tudo precisa ser maior ou menor. Às vezes basta ser complexo. E aí, eu me despeço de vocês. Vocês têm uma missão, ir de proclamar a beleza da matemática para toda criatura e todo aquele que com ela se encantar, enxergará o mundo com novos olhos. Namastê.